Morte. Beleza, vamos lá. Nefronas. Há dois tipos de nefronas. As nefronas corticais, que é as mais curtas, elas são subdivididas em dois grupos superficiais e mediocorticais. Nenhuma dessas nefronas penetra o plano profundo da medula. A nefrona ultramedulares são mais largas, cujo corpúsculo renal se localiza na corteza e suas partes tubulares se situam na medula. As localizações específicas dos tipos de nefrona, composição celular e suas divisões regionais, alimentos específicos destas regiões em registro, permite subdividir a medula uma zona externa e uma zona interna. A zona interna e a zona medular se subdivide ademais em uma banda interna e uma banda interna. Cada nefrona ultramedular mede 45 milímetros de largo. As partes que conformam a nefrona se modificam para desempenhar funções fisiológicas específicas. O corpúsculo renal e seu glomero concorrente filtro líquido que imprime torrentes sanguíneos. As porções tubulares subsequentes da nefrona, tubo proximal, extremo de gás e ADN e tubo distal, modifica o filtrado para formar urina. O corpúsculo renal. O corpúsculo renal é uma estrutura oval, redonda, de uns 200 a 250 de diâmetro. Se compõe de uma bandeja de capilares e glomero, que invagina na cápsula de Bowman. Durante seu desenvolvimento, o extremo cego da nefrona tubular reveste os capilares. Portanto, o espaço dentro da cápsula de Bowman, que se conhece como espaço de Bowman, ou espaço urinário, tem um volume menor. O glomero se encontra em contato íntimo com a capa visceral da cápsula de Bowman, composta de células epiteliais modificadas que se conhece como podocitos. A parede externa que se rodeia o espaço de Bowman, conformada por células epiteliais escamosas simples, situada em lâmina basal delgada, pela capa parietal. O polo vascular é dentro do glomero e sai da cápsula de Bowman. E o polo urinário recebe seu resto da artéria glomerular aferente, curta e reta, e dentro da artéria glomerular eferente. A artéria glomerular eferente apresenta maior resistência e fluxo sanguíneo, que resulta em pressões capilares mais altas em glomero que os outros leitos capilares. O filtrado que escapa do glomero passa ao espaço de Bowman através de uma barreira de filtração. É composta pela parede endotelial do capilar, a lâmina basal e a cápsula visceral da cápsula de Bowman. Glomero. O glomero se forma com várias bandejas capilares, anatomosas que provém de ramas da arteriolas glomerular eferente. Ele é composto por tecido conjuntivo pela artéria aferente. Não penetra a cápsula de Bowman e nem nas células normais do tecido conjuntivo. As células tem tipo de células especiais que denomina células mesangiais. Há dois tipos de grupos. Essas células mesangiais extraglomerulares, localizadas no polo vascular, e as mesangiais extraglomerares, similar aos perisitos. A lama basal glomerular é 30 milímetros de grossor. São divididas em capa média, densa,
e capas raras e capas raras internas. Capas visceral de la capas de Bond. A capa visceral de la capa de Bond se compõe de células epiteliais modificadas para desempenhar sua função de filtração. Estas células chamadas podocitos têm muitas prolongações citoplasmáticas semelhantes às prolongações primárias maiores, que seguem cerca de longitudinais. Cada prolongação primária tem muitas prolongações secundárias, também conhecidas como pendículos, dispostas em uma forma ordenada. Os pendículos envolvem por completo a maior parte dos capilares glomerulares, mediante de interdigitação. Os pendículos têm um glucálise bem desenvolvido, composto por cialoproteínas de carga negativas, podocalina e podoentina. Agora é você. Ok. Eu vou falar sobre a porção tubular de la nefrona. Os túbulos correspondem a 90% da corteza renal, cumprem um importante papel em la homeostase do organismo e la estrutura com a maior demanda energética do riñón. O sistema tubular de la nefrona se divide em vários segmentos: túbulos proximales, porção delgada de asa de Helen, porção gruesa de asa de Helen, o túbulo recto distal, túbulo recto e colectores e condutores colectores. O tubo proximal se é dividido morfologicamente e funcionalmente em duas porções contorneadas, la qual ocupa a corteza e uma porção recta em los raios medulares de la corteza e la parte externa de la medula. Outra classificação ha dividido o túbulo proximal em três porções: S1, S2 e S3. A porção contorneada corresponde a S1 e a primeira parte da S2, a primeira porção, é a mais fácil de identificar os cortes histológicos. As células têm citoplasma abundante, acidófilos e há um borde sépilo muito bem desenvolvido. Pés positivos com microvelocidade, densamente agrupadas, contínuas, numerosas, mitocôndrias grandes e alongadas, há complexas uniões intercelulares entre as células que permitem o transporte iônico paracelular. A transição da S1 e S2 é gradual e se evidencia uma diminuição em la complexidade estrutural. As células se hacen mais bajas e as microvelocidades menos numerosas e mais curtas. A interdigitação só hace a base lateral das células, as mitocôndrias diminuem em número e tamanho. Em S3, o epitélio é cúbico simples, as velocidades são mais pequenas e menos numerosas. Há mais peroxisomas e mais retículos endoplasmáticos liso. O túbulo contorneado proximal recebe o filtrado do glomero. Se denomina contorneado porque sigue uma trajetória muito sinuosa em la corteza renal. Suas células possuem apicamente microvelocidades relativamente largas, muito eosinófilas e núcleos redondeados. Reabsorção aproximadamente 80% do que se filtra em lo corpúsculo renal, graças à presença de bomba em sua membrana plasmática e processos de endocitose. Os túbulos proximais se caracterizam por ter um citoplasma abundante, eosinófilo e um borde em sépilo fácil de identificar. O tamanho do citoplasma, a altura das células e o borde em sépilo são mais propriamente em la primeira porção do túbulo contorneado proximal. A porção delgada da asa de Helen começa cerca da união corticomedular, tem uma parte descendente e uma ascendente, está formada por um epitélio plano e termina também na cerca da união corticomedular. As nefronas originadas em zonas extramedulares têm asas de Helen mais largas que profundiza mais em la medula. O túbulo proximal possui células mais bajas,
se contorneada proximal em o processo de reabsorção, elas é menor. E nesse segmento tubular também se denomina segmento grueso descendente da asa de Helen, se continua com o segmento delgado da asa de Helen, em qual possui segmento descendente e ascendente. E o segmento delgado está formado por células aplanadas com diferentes funções, segundo e ultrarrecto. A posição descendente permite a osmolaridade do filtrado e equilíbrio com o líquido hiperosmótico da medula, com o que filtrado se concentra. A posição delgada ascendente concentra aún mais o contenido do filtrado mediante processos iônicos e redução da permeabilidade de água. O último tramo da asa de Helen é o tubo recto distal. Suas células quase não se têm com as eocinas e os limites laterais entre células quase não se distinguem. Nesta parte se sigue concentrando o filtrado e a reabsorção de íons. O túbulo distal se divide em parte recta, porção ascendente e grossa da asa de Helen, onde está mácula densa. E o túbulo contorneado distal, o epitélio e da parte recta apresenta células altas que se interdigitam entre si. As células são ricas em mitocôndrias e em atividade passa para a reabsorção de sódio. Há um aumento abrupto em la altura de las células em la transição de la parte recta em la posição contorneada do tubo distal. Essas células são similares citologicamente a las células de la parte inicial em la parte recta. Em la posição apical apresenta uma posição ligada ao cálcio, dependentemente da vitamina D. A proteína de Thom-Homspun, proteína de secreção tubular, pode produzir o citoplasma dessas células. O túbulo conector é uma estrutura difícil de identificar em humano, conectada em um tubo distal e um conduto coletor. Em la rata, suas células expressam receptores de vasopressina e canais de águas regulados por vasopressina. Os conductos coletores têm uma porção cortical e uma outra medular. Su epitélio cambia ao descender à medula das células, se hacen mais altas, têm mais uniões complexas, e o diâmetro do conducto aumenta progressivamente. Há dois tipos de células principais, com uma importante função e a reabsorção de água e transporte de sódio e cálcio. Também apresenta receptores de vasopressina e as células intercaladas com citoplasma mais escuro, que tem muitas atividades, a hidratação carbônica e um importante papel para a regulação do equilíbrio ácido-base. Os tubos coletores, o corticalis, raios medulares, compostos por células principais claras e interclaras oscuras. Medulares, união de vários tubos coletores corticalis, zona externa, células principais intercalares, zona interna, solo, células principais. E papilares, união de vários tubulares coletores corticalis, 200 a 300 de diâmetro, área cribossoma da papila renal, cálice menor e células principais cilíndricas claras. Ok. Kenny.